Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E você que chegou aqui por alguma conexão, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso portal, dê um clique, joinha, aquele protocolo que você já conhece, né? Muita gente está se abstendo de se inscrever em alguns canais porque a gente já está com muita informação, né? Mas não se acanhe, não. Eu estou aqui só tentando dar uma contribuição ao debate e hoje vai ser quente. Eu já tinha preparado aqui uma pauta só para a gente abordar a Venezuela, que é um assunto que é um tabu aqui no Brasil. Ele é tratado de uma forma absolutamente ideológica e tudo que nós sabemos sobre o que acontece na Venezuela vem pelos olhos de uma coisa que a gente chama mídia OTAN, que é a mídia norte-americana com os países europeus que têm grandes interesses econômicos na Venezuela. Não pensem vocês que eles têm alguma pretensão de cuidar de assuntos relacionados a direitos humanos. Se fosse assim, eles estariam lá muito compenetrados em ajudar o Haiti, né? Ajudar a Serra Leoa, ajudar países africanos, países miseráveis, né? No entanto, eles têm muita preocupação com direitos humanos, com a democracia na Venezuela, que é um país rico em petróleo, né? A gente vai analisar isso aqui, mas eu fui surpreendido por dois assuntos. Em primeiro lugar, essa figura, o pastor Valdemiro Santiago, está aqui a figura. Ele é um homem que trafega por todas as esferas do poder, né? E dá para ver que ele tem uma ligação muito grande com o presidente da República e dá apoio ao presidente da República, os deputados que são ligados a ele também dão apoio ao presidente da República e nesse momento que o presidente está muito desgastado, esse apoio vai fazer com que alguns contratos com o diabo sejam celebrados de uma forma muito contundente. E o presidente tem uma responsabilidade a partir de agora muito séria, porque ele tem que, já que ele movimentou a Polícia Federal inteira, é importante que ele movimente a Polícia Federal para mandar prender essa pessoa que ele conhece bem. Porque esse homem está vendendo semente para curar o Covid por preços assim, mas ele estabelece lá um valor de R$1.000, né? E se eu não tivesse visto isso, eu não iria acreditar. Eu ia pensar que isso aí alguém de repente está pegando descontextualizando e tal, mas eu analisei, vi em vários lugares e há uma confirmação e é por isso que eu estou comentando, porque muitos de vocês pedem, né? Vamos ver um pedacinho aqui da fala milagrosa. Da reunião de bispos e pastores, apresentando com exame, um laudo médico, gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo, né? Um estado muito avançado. E Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, né? Na Bandeirantes, na Record, na SBT, na Rede TV, né? Para mostrar ao povo o poder de Deus, na verdade, a grandeza de Deus, se é que eles estão interessados nisso, né? Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. A planta que nascer vai estar escrito, você toma. Eu vou fazer o propósito de R$1.000 por cada um deles. Sementinha, cara, essa, né, gente? Isso aí não tem outra tipificação no Código Penal mais expressa do que a de estelionato. Eu vou deixar de hoje para amanhã para ver se alguém já se movimentou, porque se o Ministério Público de algum lugar tomou conhecimento disso, ou alguém já denunciou a polícia, eu não sei de qual estado que é o pastor Valdemiro, mas isso é coisa de se prender em flagrante e levar ali para prestar depoimento, explicar como é que se dá essa cura por conta dessa sementinha de R$1.000, né? Porque não sendo isso comprovado, nós estamos aí diante de um criminoso abraçado com o presidente da República. Então, presidente, tá aí, né? Ou os fiéis dessa igreja, ou os seguidores do presidente da República que são contra a corrupção, são a favor dos valores da família, são a favor dos valores de Deus. Pois bem, está aí um momento bom para vocês exercitarem a sinceridade disso que vocês dizem para cima e para baixo, né?
O assunto número 2 da bizarrice nacional foi essa reunião agora do... A reunião, eu diria o seguinte, foi uma invasão, né? O presidente pegou um monte de empresário e levou lá para conversar com o ministro Dias Toffoli, uma coisa assim que ninguém nunca viu. É como se fosse a conversa de boteco, né? Você juntar ali os pinguços de um lado, os alcoólatras do outro, para conversarem sobre assuntos aleatórios. Porque o que tem a ver o ministro do Supremo Tribunal Federal com recuperação da economia, com projeto econômico, projeto de reindustrialização do Brasil? O que ele tem a ver? O que ele tem a dizer para os empresários ali naquele momento? Então, gente, é um bando de fanfarrões, né? Um bando de fanfarrões. Assim, às vezes a pessoa, pô, o pessoal está pegando pesado. Gente, olha só, eu não estou pegando pesado, eu estou só registrando fatos. Não dá para a gente classificar essas criaturas de um modo menos contundente, não é? Vamos seguir em frente aqui. Aí a fala do ministro Guedes sempre aterrorizando a sociedade, né? É como se fosse uma reunião de grandes senhores de engenho, insatisfeito com os escravos estarem trabalhando só 12 horas por dia, só entre aspas, né? Dizendo ali que os escravos eles têm que trabalharem 20 horas por dia no mínimo, e 4 horas para eles dormirem, para eles almoçarem, jantarem, fazerem as suas coisas, né? Então é mais ou menos isso. A Casa Grande quer que os escravos voltem a trabalhar, se contaminem, morram os borbotões, afinal o Brasil tem milhões de pessoas desempregadas, né? O que significa morrerem alguns milhões de pobres, não é? Então esse grupo de fanfarrões cínicos tem um presidente da República que, quando eu ataco, né, eu digo assim, o presidente da República é um psicopata, né? Vamos conferir aqui e se o presidente é um psicopata mesmo. Vamos conferir a fala do ministro Guedes aqui, o terror que ele implementa. Vamos lá. Vamos ver se pega. Opa. Conseguindo preservar os sinais vitais, estamos conseguindo preservar os sinais vitais. Agora o sinal que eles passaram é o seguinte, olha, está difícil. A economia está começando a colapsar. E aí nós não queremos o risco de virar a Venezuela. Não queremos o risco de virar sequer a Argentina. Que coisa, que preocupação, hein? O ministro não quer que o Brasil vire a Argentina e nem vire a Venezuela. Como é que a imprensa mundial, como é que os analistas no mundo inteiro estão enxergando a figura de Bolsonaro? Segundo a BBC de Londres, Bolsonaro é líder mais isolado do populismo de direita hoje, diz pesquisador do extremismo político, um cara que estuda extremistas de direita há mais de 30 anos. Em dado momento ele diz o seguinte, o presidente brasileiro, para ele, não se encaixa em um grupo específico. Pelo que pude ver, quando se fala em resposta à Covid-19 ou à falta dela, Bolsonaro tem uma categoria própria, como um líder de ultradireita mais ignorante e mais isolado do mundo, diz o professor da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos. Então não é opinião minha, é opinião de quem estuda o assunto. E como o seu auxiliar, seu mentor na área econômica, né, o comandante desse grupamento de saque das economias nacionais, disse que o Brasil, se não quebrar essas regras do isolamento o mais rápido possível, pode se transformar numa Venezuela ou numa Argentina, resta registrar que se o Brasil se transformasse numa Venezuela hoje ou numa Argentina, nós teríamos muito menos vítimas, muito menos brasileiros contaminados, muito menos sofrimento, muito menos dor. Mas isso é uma coisa que não interessa para essa gente, né? Os psicopatas têm essa característica, a falta de empatia com o próximo, com outro ser humano. Infelizmente, a gente está com esse tipo de gente, que vende a sementinha da cura da Covid e o cara está solto. E o cara é amigo do presidente da República, ele dá apoio político para o presidente da República. A gente tem um ministro que entrega o país, que leva os senhores de engenho para quererem extraírem mais sacrifícios dos escravos que estão aí, largados já a todo tipo de sofrimento, não é? Bom, e já que ele citou a Venezuela, os meios de comunicação no Brasil, somente a Band News, a Bandeirantes, fez uma cobertura sobre um episódio de uma invasão terrorista na Venezuela, comandada por dois cidadãos norte-americanos,
São mercenários treinados pela Silvercorp, e já houve um depoimento do dono da empresa lá em Miami confessando que eles tinham operações de fato na Venezuela, e eles estavam ali para tentar sequestrar ou matar o Maduro. A Band News se refere nesse assunto de uma maneira assim, extremamente ideologizada. Vamos pegar um trechinho aqui. Na Colômbia, para tomar o controle de um aeroporto de Caracas. O objetivo, segundo ele, era capturar Nicolás Maduro e levar o ditador de avião preso para os Estados Unidos, onde responde por acusações de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então, olha só, a matéria é muito sacana, né? Porque eles quase legitimam, né? Na verdade, eles estão legitimando esse ato terrorista de entrar um grupo de mercenários estrangeiros dentro de um país e sequestrar ou matar um líder, um presidente. Aí não vamos entrar na discussão, é sempre bom a gente enfatizar isso, porque há muita contaminação sobre as impressões, as informações que a gente tem sobre a Venezuela. A tendência geral é de acharmos que lá é uma ditadura mesmo, sanguinária, sanguinolenta, que é um autocrata, enfim. Tem muitas percepções ali que não encontram abrigo em fatos analisados ali com muita serenidade. E o meu papel aqui não é de ir com a Maria, vai com as outras. O papel aqui é de a gente colocar reflexão crítica, o que está acontecendo. Os meios de comunicação, de uma maneira geral, eles trataram desse assunto essa semana inteira. O próprio jornal o Globo aqui, o G1, ele tratou a semana inteira sempre reproduzindo os textos da mídia OTAN, que seria uma suposta invasão na Venezuela, seriam supostos terroristas, seriam supostos norte-americanos, só que os fatos já foram totalmente revelados e não tem nada de suposto. Foi um atentado mesmo, os americanos estão presos lá, o governo venezuelano está denunciando o governo americano para o próprio parlamento americano para explicar se o parlamento americano vai se pronunciar sobre isso, né? Mas está provocando para que eles digam alguma coisa sobre isso, porque como é que pode um país respaldar um grupo terrorista para abater ou para sequestrar um outro chefe de Estado diante de acusações que a gente não tem clareza de quais são elas exatamente. O que nós sabemos é aquilo que eu falei no começo do vídeo, que é o interesse geopolítico, o interesse econômico sobre a Venezuela. Mas aí o lado curioso, um lado assim extremamente bizarro, se é que a gente dá para dizer isso, é que esses terroristas eles foram combatidos inicialmente por pescadores venezuelanos, que são treinados, eles recebem treinamento ali de como lidarem com algum tipo de movimento diferente, de acionar os órgãos de segurança da Venezuela, a polícia, a Guarda Nacional, enfim, e a Guarda Bolivariana, né? E eles mesmos possuem armas. Então, instantaneamente, quando o grupo se aproximava a 30 quilômetros de Caracas, eles foram interceptados. E a situação vexatória é essa que a gente vai ver aqui um trechinho, né? São os rambos amordaçados e manietados com fios de nylon de pesca, né? Ridículo. Vamos lá. Então, gente, essa missão seria uma missão precursora, já eram 60 homens no total, esses caras estavam indo na frente, já tinham 8 viaturas blindadas com equipamentos bélicos, né? Isso tudo foi mostrado nas matérias que eu pesquisei, não é? E eles tinham ali o objetivo de preparar a segunda leva que viria, mas foram descobertos logo na primeira fase. Uma história sui generis, uma história surreal, mas a imprensa do mundo inteiro, inclusive a mídia OTAN, ela reconheceu que de fato estamos diante de um atentado terrorista, de uma invasão terrorista, que se fosse praticada contra os Estados Unidos, isso aí já tinha dado declaração de guerra há muito tempo, né? Inclusive isso é perguntado para os terroristas, né? Que são sempre pessoas sem noção política. Eles recebem dinheiro, são os mercenários,
Olha, você vai fazer um troço que é bom. Bom para quem? Bom para ele, principalmente, né? Eles não entram nesse tipo de avaliação. Mercenário, se mandar matar a mãe, ele vai lá e mata a mãe. São um bando de psicopatas a serviço do dinheiro, né? E agora tá aí, estamos diante de uma grande encruzilhada de como essa situação toda vai ser resolvida. O curioso aqui no Brasil é que os grandes meios de comunicação simplesmente não falaram nada. Os jornais aqui no Brasil durante 3 dias não comentaram nada sobre o assunto. E o Jornal Nacional simplesmente ignora a Venezuela, que no momento tem apenas 10 pessoas que morreram por conta da Covid, e ignora a Argentina, que está aqui do lado, que o Paulo Guedes não quer que se transforme, né, que tem até o momento 275 vítimas. Quando você compara com o genocídio que esses caras estão praticando, eles tinham que lavar a boca antes de falar da Argentina e falar da Venezuela, né? Eles enganam muita gente, mas eles não enganam vocês estão aqui, não enganam a mim e outras tantas pessoas que a gente faz chegar a informação, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!